Da outra vez eu fiz lá o vídeo, né? Alguns comentários sobre Zé de Alencar, se eu não me engano. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário adicional, na verdade, eu diria que dois, né? Mas um é meio introdutório e o outro é um pouco mais demorado. Ainda sobre o Zé de Alencar e a arte brasileira. Que eu falei da outra vez que era necessário que a, o romance indianista, né, pensado como um modelo da arte brasileira, que ele fosse complementado. Esse indianista seria também uma trinca de ouro, que é o Guarani, Iracema e o Birajara. Eu comentei que o Iracema já tem um pouco disso e tal, mas que ele é muito desesperançado, né? Eu queria fazer uma pequena correção. Desculpa se estiver saindo som de mensagem aí. O negócio que tá foda. Eu queria fazer uma pequena correção, porque eu acho que eu posso ter aberto margem para uma má interpretação. Eu não acho que o que a arte brasileira precisa hoje é daquilo que o Alencar oferece nos três romances. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, eu acho sim que a gente precisa daquilo, né? Eu não sou um grande conhecedor da arte brasileira, não, mas eu já li algumas coisas. Até vou citar uns nomes. Eu não gosto de citar muito nome porque fica muito personalizado, né? E não dá para resumir as pessoas, nem sequer os artistas, a uma opinião tão rápida, né? Assim, não dá para resumir fácil um artista, né? Mas assim, eu li algumas coisas, por exemplo, do Machado de Assis, do Jorge Amado, e, e eu sinto que falta um pouco neles aquilo que você encontra no romance suburbano do Alencar. Sim, mas o que eu estava querendo dizer naquele vídeo não era isso, entendeu? Eu não estava querendo dizer que a nossa arte ela precisa mais seguir aquela linha. Na verdade, eu acho que o que a nossa arte precisa mais é seguir a linha do romance indianista e do romance histórico em geral, né? Tanto a coisa da história, né? Principalmente essa coisa do encontro das raças, valorizar aqueles elementos étnicos e culturais que a nossa inteligência, que a nossa academia, os nossos meios de comunicação, que muitas vezes são meio vira-latas, costumam não valorizar, ou quando valoriza é uma certa glamorização dos piores aspectos, né? Então eu acho sim que o romance indianista, ele é que deve ser recuperado, o romance histórico, tanto nesse aspecto, né, dos elementos culturais e étnicos que são importantes, quanto no aspecto do idealismo, né? Isso eu vou falar um pouco mais aqui. Porque se fala geralmente do índio idealizado do Alencar como sendo um defeito, e para mim não é um defeito, é uma qualidade. Porque a arte, ela tem que idealizar, ela é para idealizar, né? É o melhor que ela faz é idealizar. Ela pode fazer outras coisas também, mas o melhor que ela faz é idealizar, né? Então, resumidamente, esse primeiro ponto, né? O que eu quis dizer não é que está sobrando romance indianista no Brasil e está faltando romance suburbano. Né? Aqui, entendendo, quando eu falo romance indianista, eu estou falando daquelas tendências heróicas, idealistas, de desbravamento, de aventura, enfim, essas coisas. Né? Eu não acho que esteja sobrando isso na arte brasileira, eu acho que está faltando isso. Enquanto que os elementos suburbanos, né, aquela coisa da vida doméstica,
das relações interpessoais, às vezes até de um certo pessimismo, uma tragicidade, isso aí não está faltando na literatura e na arte brasileira em geral, isso está sobrando, né? Então, eu fazer essa primeira pequena correção, porque ficou parecendo que eu estava dizendo o contrário, né? Mas para ver esse vídeo aqui, não precisa ver o anterior, né, necessariamente, mas para entender isso que eu estou falando especificamente, né, é bom você ter visto o anterior para entender. Então, o que eu estava querendo dizer ali é que a arte brasileira ela tem que se basear no romance indianista, mas esse romance indianista tem que se complementar, ganhar profundidade, principalmente, com aquilo que o Alencar oferece no romance suburbano. É mais ou menos isso que eu estava querendo dizer, entendeu? Então, essa minha noção de que o indianismo precisa ser enriquecido com o suburbanismo, parte do pressuposto de que nos falta, e já faz muito tempo, o elemento que está lá no romance indianista, que é esse elemento da idealização, da aventura, do heroísmo, né? E aí é onde eu entro no segundo ponto. Tá? O Alencar, ele tem, a obra dele é gigantesca, né? Ela inclusive não é restrita só à literatura, ele tem livros filosóficos, políticos, né? Ele tem peças de teatro e tal. Ele aborda inclusive a questão do negro no Brasil pelo menos em duas das primeiras peças dele, né? Só que ele acabou abandonando a carreira de dramaturgo e também abandonou um pouco os ideais abolicionistas dele, né? Mas é uma coisa assim meio, né, que a galera trata com muita rapidez, muita pressa, muita má vontade, né? Chegam a chamar o Alencar de escravista, né? E não era escravista, né? Mas ele mudou realmente, assim, eu acho que ele foi se tornando cada vez mais pessimista e, enfim, é uma questão que não dá para abordar assim em 2 minutos, não. E eu, inclusive, preciso estudar melhor essa questão porque ela, enfim, você tem que pesquisar sobre isso, né? Não dá para pegar assim, o que eu já li não é suficiente, é isso que eu quero dizer. Então, assim, a obra do Alencar é muito vasta e a obra literária do Alencar, ela por só ela é muito vasta, né? Então ele tem esses romances indianistas, tem esses romances suburbanos, né? O romance indianista do Alencar, ele está dentro do que a gente chama de romance histórico, né? São os romances históricos do Alencar. Nem todos são indianistas, apesar de que eles têm personagens indígenas. Tem uns que não são indianistas, mas tem personagem indígena. Inclusive, eu já falei, né, no outro vídeo, o romance regionalista do Alencar também tem personagem indígena, né? Meu Deus do céu, o sertanejo, né, tem personagem indígena e tem personagem descendente de indígena, e o gaúcho tem personagem descendente de indígena. O Jesuíta, que é uma peça tardia do Alencar, e é uma peça urbana, né, tem indígena também. Então, assim, o indígena ele está em vários locais aí. Mas então, os romances indianistas, né, o Guarani, o Iracema e o Birajara, eles são romance histórico. O Iracema é um pouco a parte, porque o Iracema é uma coisa única, né, difícil de catalogar, né. É um poema romance, né, um negócio meio assim, né, bem mitológico, né. O, e eu acho importantíssimo essa questão do Alencar ter feito romance histórico. A ideia do Alencar era, como eu já falei, né, oferecer, né, a tarefa do intelectual, né, oferecer à nação brasileira um conteúdo espiritual que nos pudesse, a partir da nossa natureza, da nossa experiência, do nosso contexto, né, dos elementos que constituem a nossa realidade, oferecer uma diretriz, né, e isso para o lado mais imaginativo, sentimental, emocional, mas também intelectual, racional, até pragmático, né? Como oferecer, vamos dizer assim, símbolos, oferecer diretrizes mesmo, mas diretrizes em formato estético para que o povo possa se orientar para um bom caminho, né? Isso é perfeitamente aristotélico tomista para aqueles que
enveredam por esse caminho que eu também estou querendo me enveredar, mas não sei se eu vou me tornar um tomista, por exemplo, porque eu acho que eu sou muito arredio e erradio para isso, mas o Aristóteles fala, né, da importância de, antes de você entrar no estritamente racional, abstrato, metódico, sistemático, primeiro você tem uma aproximação dos conteúdos da razão por um viés mais retórico, estético, etc., né? Então, o Alencar oferece isso, né? E ele oferece isso se utilizando, entre outras coisas, do romance histórico, né? Ele também faz isso utilizando-se do, vamos dizer assim, folclore, né? Antes, acho que nem existia ainda esse termo folclore, mas ele faz isso no romance regionalista, né? Que não é uma criação dele, né? Já tinha Franklin Távora com Cabeleira, acho que o Inocência também é anterior, do Visconde de Toné, e tinha o Bernardo Guimarães, né? Fazendo o Ermitão de Muquem, o Garimpeiro e tal. Tô doido para comprar esse livro, o Ermitão de Muquem, porque eu não quero ler em PDF, né? Então, o Alencar, então, ele faz isso também no romance histórico, né? Então ele pega eventos, figuras históricas, o próprio Guarani tem lá esqueci o nome, cara. Acho que é Antônio de Maris, esqueci agora o nome do pai da Cecília, é uma figura histórica. No Iracema tem lá o Jacaúna e o Poti, né, Felipe Camarão, que são figuras históricas. No Birajara, eu já não sei se aquelas figuras, se alguma delas seria pré-histórica, né, porque não tinha escrita, mas eu não sei se alguma daquelas figuras é relatada oralmente. Eu não sei se é uma figura histórica, né, se existe de fato, mas os costumes, as paisagens, a etimologia, enfim, uma série de coisas aí, elas existem na realidade e o Alencar se utilizou disso, né? E tanto é que o Alquimiano Bastos, né, que é um grande comentador do Alencar, se eu não me engano do Rio de Janeiro, ele costuma dizer que as notas do Birajara, elas formam um livro à parte, e é um livro de história, né? Então, assim, o Alencar se utilizou da história do Brasil, né, tanto, não só o Brasil após 1500, mas também o Brasil antes de 1500, que eu concordo com aqueles que dizem que o Brasil, pensado como nação, ele realmente só existe depois de 1500. Na verdade, né, só depois de 1822. Né? Mas isso não quer dizer que antes de 1500 aqui fosse um deserto. Né? Não era. Né? E também não quer dizer que antes de 1500 as pessoas que estavam aqui não têm nada a ver com o Brasil. Né? Não, elas têm sim, são, né, é a pré-história do Brasil, vamos dizer assim. Né? É Brasil, só não era Brasil de fato. Mas, opa, citei alguma coisa. Espero que não caia o vídeo por isso. Mas era Brasil. Né? Era um Brasil, era uma potência de Brasil. Não era o Brasil em ato, era o Brasil em potência. Então, assim, o romance histórico ele depende da história. Né? E por que eu acho que às vezes o romance do Alencar, e lembrando, né, quando eu estou pensando aqui no romance do Alencar, eu estou pensando nele como uma espécie de base a partir da qual nós podemos pensar a arte brasileira, em geral. E não só a arte, né, eu acho que pode ser pensado também a filosofia, a ciência política, o direito, a história, a geografia, a sociologia, a antropologia, a estética, a teoria do conhecimento, vários campos da espiritualidade, do espírito, né, da razão, do pensamento. Eu acho que vários campos podem se basear na obra do Alencar. Então, quando eu falo do romance Alencar, eu estou falando da arte brasileira, tá? Como essa base forte, essa raiz forte da, da, da arte brasileira. Então, assim, eu acho que um pouco da má compreensão e do mau uso que se faz do romance, da arte, nasce essa má interpretação que se faz da história. Né? Porque o que é a história? Né? O que é a história do Brasil e o que é a história em geral? Né? Existe um costume, principalmente nos setores mais vira-latas da nossa sociedade, né? Para quem quer entender o que é viralatismo, eu recomendo o canal Língua Pátria do Diego Abreu, né, que fala bastante sobre isso. O Diego é um especialista nisso. É um
estudioso dessa fauna de vira-latas, né? Que seriam os setores luzias do Brasil, né? E aí, para entender a diferença de o que é um Saquarema para um luzia, eu recomendo não só o canal do Diego Abreu, mas o canal do Saquarema, né? Então, o viralatismo, ele tende a olhar para a história do Brasil um pouco diferente do modo como ele olha para a história em geral, né? A história em geral, você vê ali o bom e o ruim e tem uma certa tendência a ver muito o lado bom, né? Já a história do Brasil, você tem uma tendência a olhar para o lado ruim, né? Então, o setor mais vira-lata, ele costuma olhar para heróis, né? Sejam, por exemplo, como a direita, né? Olha para os heróis da independência dos Estados Unidos, ou a esquerda olha para os heróis da Revolução Russa como heróis, né? Agora, no Brasil, os heróis do Brasil, eles são assassinos, genocidas, estupradores, um monte de coisa, como se na história dos Estados Unidos, inclusive da parte dos heróis, e na União Soviética, ou o que quer que seja, Revolução Cubana, o que quer que seja, inclusive da parte dos heróis, a galera não tivesse matado ninguém, não tivesse estuprado ninguém, não tivesse feito nada disso. Claro que fizeram, né? Você não vence uma guerra sem que tenha, no meio dessa guerra, morte e, infelizmente, na maioria, tem estupro. Então, assim, tem esses setores vira-latas que fazem isso. Mas mesmo os setores que não são vira-latas, tem uma galera que é meio pessimista com relação à história, né? Que olha para a história como se fosse uma sucessão de tragédias. Walter Benjamin, né? É um acúmulo de tragédias e destruições a história, né? E já tem outra galera que é muito otimista, né? Que olha para a história como um paraíso glorioso, né? Uma coisa idílica, né? A história. Isso tanto do ponto de vista assim, de uma visão cândida, né? Cândido do Voltaire do mundo, né? Tipo, tudo é bom, tudo é perfeito, não existe o mal no mundo. Ou então aquela visão da galera que curte guerra, né? E vê na guerra algo bonito, né? Então o cara olha ali para a destruição, para a conquista, para a vitória de uma guerra, para a batalha como algo bonito, né? E eu já acho que a história ela eu vou usar aqui uma definição quase, né? Uma definição meio poética, né? Eu trato a história como uma sedimentação em livro da vida real, né? Então, quando você lê um livro de história, seja história do Brasil, história do Paraguai, história da Venezuela, história do que é que seja, no período X, no período Y, né, século XVI, XVII, século XX, antes de Cristo e tal, enfim, não importa, você está lendo sobre a vida real. É a vida real, né? As pessoas que estavam vivendo aqueles eventos eram eu e você, né? Eram pessoas normais, né? E todo mundo que estava praticando algum daqueles atos, ou sofrendo algum daqueles atos, eram pessoas reais, vivendo a vida real aqui, isso aqui, era um dia como hoje, né? Então a história, ela diz respeito à vida real. E a vida real, ela nem é um pesadelo maniqueísta, nem é um paraíso idílico ou glorioso, né? A vida real, ela é a vida real. Ela tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas meio termos, tem coisas quentes, frias e mornas, né? Tem toda uma escala aí, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit aí para a vida real. Então, eu acho que a história tem que ser lida assim, como a vida real, mas sedimentada em livro, né? Então, assim, não vai entrar tudo no livro de história, né? Entra aquilo que é mais importante de acordo com o recorte feito, né? Mas aí, quando eu falo que a história é a vida real, eu não quero dizer que a história é desinteressante, monótona, chata, né? Porque a vida real não é desinteressante, monótona, chata, né? A vida real, ela tem aventura, ela tem heroísmo, ela tem desgraça, ela tem desespero, ela tem isso tudo, né? Quando você está vivendo realmente mergulhado na vida com intensidade, você percebe que a vida real é cheia de coisas que dariam romances, peças, poemas, músicas, óperas, filmes, etc., né? E seriam romances bons, atraentes, de gerar números gigantescos de bilheteria
Isso acontece na sua vida às vezes, né? A menos que você seja uma pessoa covarde, acomodada, que vive dentro do quarto assistindo filme, que não experimenta a vida de verdade. Mas quando você vai experimentar a vida, quando você acredita, por exemplo, num ideal e você tenta colocar ele em prática, mas disposto não a impor o seu ideal aos outros, e sim a testar se realmente esse ideal corresponde ao que a realidade pede, aceita, né? Se você está disposto a, talvez, inclusive, quebrar a cara com aquele seu ideal, então você vai viver um filme, você vai viver um romance, você vai viver um poema, você vai viver uma música, você vai viver uma ópera, você vai viver a coisa, né? Ela existe, ela é real. E os melhores, não, aqui pode ser a opinião minha, mas, enfim, eu duvido que alguém consiga me convencer do contrário. Os melhores romances, os melhores poemas, melhores obras, elas são realistas. Mas elas são tão realistas que elas são românticas. Por quê? Porque a realidade é romântica, nesse sentido que eu estou dizendo. No sentido de que ela tem aventura, tem heroísmo, tem desgraça, tem desespero. Né? A realidade é assim. Né? Então, o que a arte faz com essa história, que é a sedimentação em livro, né, dessa vida real que por si só é romântica. Né? O que a arte faz? A arte faz uma filtragem a partir de determinadas ideias, né? Que, como eu já falei em outro lugar, que ideias são essas? O bem, a justiça, o amor, etc. Né? Acho que essas são as mais importantes, né? A verdade, a beleza, né? Então a arte faz a filtragem a partir disso. E qual é o elemento de qual é a chave, né, a interseção, né, qual é a enzima que a ideia utiliza para recolher os elementos da realidade que são mais interessantes? É o ideal. Né? Desculpa, estão me ligando. É o ideal. Né? O ideal é o objeto perfeitamente correspondente à ideia. Né? Então, a ideia de bem corresponde ao homem bom, né? O ser humano bom, a mulher boa, o homem bom, o filho bom, a mãe boa, o pai bom, o político bom, o rei bom, o servo bom, etc. Né? A ideia de justiça, né? O homem justo, o governo justo, a nação justa, o povo justo, a família justa, o pai justo, o filho justo, etc. Né? Então, a ideia corresponde ao ideal. E esse ideal, ele se encarna em personagens, em cenas, em situações, e a partir disso se forma uma história que é educativa, que é pedagógica, mas não pedagógica no sentido de senta aí que agora eu vou fazer um beabá, né? Isso é chato, isso não é pedagógico, isso é antipedagógico porque é chato, né? A ideia da arte é ser interessante, ser atrativa, né? E por meio dessa atração ela educa, né? É uma aula interessante. A arte é uma aula interessante. É a pedagogia das pedagogias. Então é nisso que o ser humano vai se encaminhando em direção ao bom. Né? Eu quero recomendar aqui também o professor Carlos Noguet, que insiste muito nisso. Né? Então, a arte não pode perder esse parâmetro, senão ela vai se tornar uma porcaria. Vamos ser francos, uma porcaria que as pessoas só assistem, só leem, só frequentam, ou por falta de opção, ou porque por uma questão de inserção social, né? Eu vou fingir que eu gosto disso para as pessoas acharem que eu sou bacana, ou então porque a pessoa já entrou no nível de decadência e perdição na cabeça, nas ideias, nos sentimentos, que ela realmente consegue entrar ali e achar aquilo interessante. Então esse é o meu segundo ponto, galera. Eu acho que o Alencar ele serve de modelo para a gente pensar a arte brasileira e as ideias brasileiras por conta disso, porque ele oferece isso, né? Ele fez, claro, ele pode ter errado, né? Eu tenho um monte de coisa nos romances do Alencar que eu não curto, né? Por exemplo, eu acho que ele não devia ter abandonado a abordagem da questão negra, né? Que ele abordou nas peças, mas nos romances ele deixou um pouco de lado. Tá certo que eu não conheço todos os romances dele, né? Talvez eu esteja aqui falando alguma besteira, porque nos que eu não li, talvez ele tenha abordado. Mas, por exemplo, nos que eu li,
Eu vi ele, por exemplo, abordando a questão negra no tronco do IP, mas eu acho que ele não fez legal, não ficou legal. Né? Não achei legal aquilo ali. Não é de todo ruim, mas podia ser muito melhor, né? Mas então assim, o Alencar ele tem limitações, né? Eu não estou dizendo aqui que é um autor perfeito, mas eu acho que o que moveu o Alencar é bom, é bom, é muito bom. Ele estava no caminho certo, né? Ele pode não ter chegado no final, mas ele estava no caminho certo. E ele andou bastante, andou muitas milhas, muitos quilômetros aí, muitas léguas, né? Construiu muita coisa interessante nesse caminho. E tem sim romances do Alencar que eu acho que são praticamente impecáveis. O Lucila é um deles. Se não é é um dos meus romances preferidos. Né? Tá certo que eu não sou parâmetro, porque eu não sou um grande conhecedor de romance, mas é um dos meus romances preferidos. E eu acho que falta isso na arte brasileira, como eu disse, né? Falta essa coisa de ser interessante, de ter aventura, de ter heroísmo, de ter da idealização, né? Se eu pego um livro para ler, eu não quero ler o diário de uma pessoa. Eu não quero, eu quero ler. Quando eu quero ler o diário de uma pessoa, é porque eu estou interessado na pessoa. Né? Mas como é uma pessoa fictícia, então para que eu quero saber do diário de uma pessoa? Quando eu pego um romance para ler, eu não quero ler um relatório, eu não quero ler uma dissertação, eu não quero ler um documentário. Né? Quando eu vou ver um filme, se eu quiser ver um documentário, beleza, mas geralmente é porque aquele assunto me interessa, né? Mas aí é um documentário. Se eu quero ver um filme mesmo, o filme não é para ser um documentário, ele é para ser um filme. Ele é para ser algo que eu não veria se eu não tivesse diante daquela tela, né? Uma vez eu fui ver um filme que as pessoas falam bem e tal, não vou dizer que qual é o filme não. E eu até fiquei comentando com as pessoas que gostavam muito daquele filme, né? Cara, o filme, eu posso até, sob algum aspecto, eu posso dizer que esse filme é interessante, mas ele com certeza não é mais interessante do que se eu tivesse andado 4 quarteirões aqui da rua. Eu ia ver coisa mais interessante do que nesse filme. Então, assim, o filme, se é pra você ficar preso olhando para uma tela durante 1 hora e meia, tem que ser coisa muito interessante, cara. Mais interessante do que você virar a cabeça pro lado, entendeu? E de preferência, que eu estou falando em termos estritamente de gosto estético, né? Mas de preferência tem que ter um fundo moral, né? Tem que ter uma educação para o bem, né? Para a verdade, para o bem, para a justiça, para o amor, etc. Para essas ideias que nós consideramos importantes para as nossas vidas, beleza? Então, falou.